paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Salvador, e do Espírito Santo, o nosso Consolador. Que a graça do nosso Deus, a presença do Espírito Santo, nos guie nesse nosso momento de meditação na sua palavra, nas leituras para o dia de Natal. Mais um ano onde Deus nos dá esse privilégio da gente comemorar, da gente celebrar a chegada de Jesus ao mundo, vindo como cumprimento da grande promessa de Deus para a redenção, para a salvação de cada um de nós. Queridos amigos e irmãos em Cristo, tempo de Natal, esse tempo de final de ano, mas especialmente o tempo do Natal, normalmente é um tempo onde nós temos algumas promessas que são cumpridas, né? Ou não. Não é raro assim a gente ter no ambiente familiar algumas promessas que os pais fazem para os filhos, dizendo: olha, meu filho, né, minha filha, se esse ano você se comportar direitinho, sabe, for bem na escola, né, passar de ano, de preferência no terceiro bimestre, quem tem o sistema de bimestre, né, passar preferencialmente no terceiro bimestre, mas se passar no quarto, passar direto, não pegar recuperação, também está valendo. Então, se isso acontecer, lá no Natal eu vou dar aquele presente que você tanto quer, aquele presente que você tanto deseja. E vejam, se as crianças cumpriram, tá? Tem que também cumprir a parte da promessa, tá? Mas se não cumpriram, também não devemos cumprir a promessa, tá certo? Senão vão achar que pode fazer de qualquer jeito, que mesmo assim vão ganhar, né, as coisas. Então, combinado é combinado, né? E dizem que o combinado não sai caro. Então, é comum acontecer que nesse tempo promessas sejam cumpridas. E quando a gente olha para o evento nascimento de Jesus lá em Belém, é exatamente isso que nós estamos contemplando. Nós estamos contemplando uma promessa que se cumpriu, e não é qualquer promessa, mas é uma promessa um pouco diferente dessas que nós fazemos entre nós, porque essa é uma promessa que não tem contrapartida, né? O ser humano não fez nada para merecer que Deus cumprisse a sua promessa. Essa promessa Deus a levou a cabo exatamente porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso e nos ama. Essa promessa, ela foi feita pela primeira vez lá na queda em pecado, ou imediatamente após a queda em pecado, quando Deus, falando para a Eva e para o diabo, que estava naquele momento na serpente, no versículo número 15 do capítulo 3 de Gênesis, Deus diz assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Mesmo sem citar nomes, esse é o primeiro momento onde Deus ele promete que alguém viria para resolver o grande problema, o catastrófico problema que Adão e Eva haviam colocado no mundo pela sua desobediência, ou seja, viria alguém para resolver o problema do pecado. E ao longo da história, muita gente achou que isso estava demorando. Alguns acreditam que a Eva acreditava que um dos seus filhos seria essa pessoa. E veja, Jesus ele chega milhares de anos depois dessa promessa. E Deus, ao longo da história, por meio dos profetas, Deus ele foi dando mais informações sobre essa promessa. Como, por exemplo, dizendo que uma virgem iria conceber e daria à luz um filho. E ele seria Emanuel, seria Deus conosco. Também, os profetas disseram que o Messias, esse prometido, iria nascer em Belém. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre grupo de milhares, né? De ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. E assim tantas outras promessas envolvendo não só o nascimento de Jesus, mas também o seu martírio, a sua morte e, claro, a sua ressurreição. E é óbvio que Deus tem como grande característica o atributo a sua fidelidade.
Deus é fiel e jamais deixa de cumprir o que prometeu. Mas vejam como Deus ele vai nos inundando de razões para que a gente creia que ele vai cumprir a sua promessa. Ele foi declarando todas essas coisas para que quando Jesus chegasse, as pessoas pudessem ter provas de que ali estava o Messias, de que ali estava o Filho de Deus. Outros apareceram dizendo: eu sou o Cristo. Aqui, por exemplo, é mencionado João Batista, e o João Batista, além da sua pregação de arrependimento, de arrependimento para perdão dos pecados, para receber o reino de Deus, uma das coisas que ele dizia, como o próprio João diz, aqui é o evangelista João, apóstolo João, e não o João Batista, ele diz que ele não era o Cristo, porque outros antes dele já haviam dito que eram, e João diz: eu não sou o Cristo, muito pelo contrário, eu não tenho autoridade, ou eu não mereço nem carregar as suas sandálias, quanto mais achar que eu sou o Cristo. Mas João veio para preparar a chegada de Jesus, o início do seu ministério e depois também a sua caminhada rumo à cruz. Então, quando Jesus nasce em Belém, todas as promessas que Deus havia feito envolvendo a chegada do seu filho, elas estavam cumpridas, nenhuma ficou para trás. E ali então estava o Salvador do mundo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Emanuel, aquele que veio para estar conosco de forma literal, para nos dar a vida e a salvação. E João afirma: ele veio não para ser uma luz, ele veio porque ele é a luz. Uma das coisas que a gente tanto preza em termos de decoração no tempo de Natal são as luzes, Até o município presenteou ou premiou a casa, se eu não me engano, mais enfeitada, da cidade, e o carro-chefe dos enfeites de Natal são as luzes. E não é porque Jesus é mais uma luz, ou ele tem uma luz, ele é a luz. A luz que quando veio ao mundo, ou vinda ao mundo, ilumina todas as pessoas. No Natal, nesses cardzinhos que a gente manda aí uns para os outros e recebe um monte, ali não é raro a gente, olha, que você tenha muita luz. Cuidado que isso pode ser meio místico, Isso pode ser algo meio estranho. Porque Cristo, ele não tem uma luz, ele não tem uma aura diferente. Não, ele é a luz. Ele não é um Salvador, ele é o Salvador. Ele não é um Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Podemos até dizer que Cristo, que é a nossa luz, com o verbo ser, que é a nossa luz, ele esteja contigo, caminhe todos os dias da sua vida com você e ilumine o seu caminho conforme ele faz com todo aquele que nele crê. Então o menino de Belém vem como cumprimento da promessa de Deus. No início era apenas a palavra, apenas, não no sentido de pouco importante, mas ainda não havia se materializado, não havia se encarnado, mas no primeiro Natal isso acontece. E então a afirmação de João é: Jesus ele veio para o seu povo. Jesus ele veio exatamente para aqueles para quem Deus prometeu que ele viria. Hoje, nós, mesmo sem descendência de Abraão, nós celebramos a nossa salvação, nos reconfortamos na certeza de que somos filhos de Deus, de que Deus nos ama e nos salva. Irmãos e irmãs, esse sempre foi o plano de Deus. Desde o Antigo Testamento isso está evidente, que Deus quer que a sua palavra, Deus quer que a sua salvação chegue a todas as pessoas. Mas o modus operandi disso acontecer, Deus teve que mudar. Porque a vontade de Deus era que os judeus recebessem Jesus, o Messias, o Salvador, o abraçassem, louvassem a Deus, comemorassem, chegou a nossa salvação,
e a partir deles o mundo inteiro recebesse esse Evangelho. O mundo inteiro fosse alcançado pela salvação de Jesus Cristo. Mas João diz que poucos, apenas alguns creram nele. Como, por exemplo, José de Arimateia, Nicodemos, ao que tudo indica, alguns dos seus discípulos, certo? Como, por exemplo, Mateus, outros discípulos de origem judaica, esses creram. E aí veja o que João fala, e para esses, Deus deu para eles um privilégio de serem filhos de Deus. Eles não nasceram para filhos de Deus como um nascimento de pais humanos. O próprio Deus é quem fez deles seus filhos. Exatamente o que acontece com cada um de nós, ou o que aconteceu com cada um de nós, pois por natureza não podemos nos tornar filhos de Deus. Somos cegos, mortos, inimigos de Deus quando nascemos. Pela graça do batismo, somos acrescentados ao povo de Deus, pois ali recebemos a fé. E se alguém não foi batizado quando criança, depois, quando ouve o Evangelho e crê, é acrescentado ao povo de Deus, se torna filho de Deus, pela ação do Espírito Santo, não por vontade própria, por iniciativa própria, dizendo, eu agora decidi crer em Jesus e agora eu sou filho de Deus. Não é assim que funciona. Somos filhos de Deus porque Deus nos transforma, não é porque eu decidi isso. Deus fez isso pelo Evangelho, pelo batismo, por sua inteira graça na minha vida. E por fim, João ele diz que a palavra se tornou um ser humano. Jesus, que até aquele momento estava prometido, ele se encarna e então nasce, cheio de amor e de verdade. Essas duas palavras, ou esses dois adjetivos, enfim, são extremamente significativos quando a gente olha para Cristo. Cheio de amor e de verdade. Quando a gente pensa na figura de um rei, e inclusive o Salmo 2 hoje lembrou isso, a promessa de um rei, nós quase sempre pensamos num rei que vai priorizar justiça e algo de severidade no seu governo. Pouco pensamos em amor. Jesus ele não vem ser o nosso rei com uma espada na mão para cortar a cabeça daqueles que não creem nele, para eliminar aqueles que não o recebem, ou até mesmo aqueles que o recebem quando pecam. Jesus não vem para isso. Jesus ele vem cheio de amor, mas também de verdade. Ele não vai mentir para nós, ele não vai massagear o nosso ego. O amor dele o leva a dizer a verdade. Por quê? Porque ele é a própria verdade. Ele é a manifestação da plena verdade do nosso Deus. Ele mesmo afirma depois no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo assim, quando olhamos para outras religiões, especialmente dentro do paganismo, nós percebemos que essas religiões, elas criam divindades que estão muito distantes do seu povo, e essas pessoas precisam fazer de tudo para agradar essas divindades e finalmente conseguir se aproximar um pouquinho delas. Do contrário, eles têm medo de serem eliminados. O nosso Deus, em Cristo, ele faz exatamente o caminho inverso. Ele vem a nós, ele habita no meio do seu povo, e a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. E isso nunca deixou de acontecer. Desde o Antigo Testamento, Deus esteve no meio do seu povo. No tempo em que Jesus esteve aqui, o autor da carta aos Hebreus disse, nesses últimos tempos, ele tem nos falado por meio do seu Filho. E depois que Jesus ressuscitou e foi aos céus, ele continua com a gente. Não de forma simbólica, mas de forma verdadeira. Ele vem a nós, temos a certeza da sua presença, e também vem a nós no batismo, na Santa Ceia, no Evangelho, para nos dar aquilo que é próprio dele,
perdão do nosso pecado, vida e salvação. Podemos sempre nos alegrar e crer firmemente que sempre diante de nós está o nosso verdadeiro Salvador, aquele que nasceu no primeiro Natal, chegou cheio de amor e de verdade, mostrou a sua divindade, também a sua humanidade, e sendo perfeito, sem pecado, como um cordeiro, vai ao matadouro, à cruz, para nos redimir com o seu sacrifício, morte e ressurreição. Por isso, irmãos e irmãs, é tão maravilhoso celebrar o Natal, celebrar o cumprimento da promessa de Deus, a sua fidelidade, a sua misericórdia. Por isso, não duvidemos, a grande promessa de que um dia Jesus irá voltar, ela também vai se cumprir. A promessa de que aqueles que encerram a sua vida crendo nesse Cristo, também se cumpre, quando ela promete que estaremos pela eternidade com o nosso Deus no céu. Celebrar o Natal é celebrar o menino Jesus que nasce, mas também é celebrar aquele que nos faz nascer pelo seu sacrifício, pela fé que nós recebemos nele, e assim celebrar o fato de que, nascidos em Cristo, renascidos em Cristo, estamos vivos, não apenas para os dias aqui no mundo, mas por toda a eternidade. Que Deus assim nos guarde nesta fé e nos ajude sempre a vivermos firmes nela, conforme o seu amor e graça. Amém. Nós vamos ter o nosso momento da entrega das ofertas, e enquanto ofertamos, cantamos o hino 500.